Paz do Senhor a todos. Vamos dar início, mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo. Antes vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia, por mais este momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, que nós possamos estar, meu Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Ensina-nos a Tua palavra, que nós venhamos, Pai, conhecer mais e mais a Ti, mais e mais da Tua palavra, Pai. Nos orienta neste momento e nos abençoa. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre ser filho, Filho de Deus, Jesus é o nosso exemplo, e nós, ele, porque só uma maneira, de nós sermos filhos, é seguindo o Filho, e é o Filho que nos leva à presença do Pai, Então, filho é aquele que faz a vontade do Pai, eu vou citar aqui o capítulo 6, versículo 38, as palavras de Jesus. Teve uma pequena queda no sinal, mas voltando, eu ia citar aqui o capítulo 6, versículo 38, as palavras de Jesus, então aqui Jesus diz o seguinte, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Então a gente vê que a característica do Filho é aquele que faz a vontade do Pai, Lá no capítulo 15, versículo 15, Jesus disse, ali falando aos seus discípulos, diz assim, já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer, Então aqui, Jesus nos tratando como amigo, E como amigo, ele nos faz conhecer tudo aquilo que ele ouviu do Pai, Tudo que o Pai disse a ele, então Jesus traz a nós, Então é importante, saber por que, que o Senhor nos trata desta forma. Jesus diz aqui no 15:16, no versículo seguinte, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, Então, tudo que pedimos ao Pai, Ele nos atenderá, Mas é necessário isso, O Senhor Jesus, Ele nos chama para dar fruto, Fruto que permaneça para a vida eterna, Nós sabemos que o fruto que permanece, é a sua palavra, A palavra é Jesus, E Ele permanece para sempre, Mas eu queria voltar aqui num outro versículo que o Senhor nos diz, que é muito importante, E se refere à obra, que Deus tem nos direcionado, Aqui no capítulo 6, versículo
27, Jesus diz aqui, olha, aqui Jesus está falando aos judeus, né? Mas a gente vai verificar que mesmo os judeus, né, quando eles creem na palavra, quando eles permanecem na palavra, eles se tornam verdadeiramente discípulos do Senhor, né? Então o tratamento é igual, né? Então aqui diz assim, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, Jesus diz esse versículo aqui, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, né? E essas pessoas se alimentaram, depois eles foram à procura de Jesus, né? Porque aquela comida que eles se alimentaram saciou a fome deles, né? Então, eles queriam, então, ter mais deste alimento, né? E nós sabemos que esse alimento é um alimento espiritual, né? É um alimento, o pão é a palavra de Deus, né? Que sacia a nossa fome, né? Então, é importante isto, né? É uma fome espiritual, né? Que é saciado pela palavra de Deus, né? Então, aqui diz assim, no versículo seguinte, os judeus perguntaram a Jesus, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, né? E aqui Jesus respondeu a eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, né? Crer em Jesus aqui é crer na sua palavra, né? Então é importante a gente crer, né? Crer na palavra do Senhor, né? E aqui no 8:31, né? É quando Jesus falava então aos judeus, né? Judeus que criam nele, né? Aqueles que acreditavam em Jesus, né? E Jesus diz a eles então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então aqui Jesus, ele coloca, né, da mesma forma com aqueles que foram escolhidos, né, para fazer, né, a sua obra, né, para dar fruto. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como é que nós conhecemos a verdade, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo da verdade, é que realmente nós conhecemos a verdade, né? É quando ele habita em nós, né? Então, é importante isso, né? Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, né? Por que isto é importante? Porque o Senhor nos escolheu, né? Justamente para dar fruto, né? Então, isso e Jesus aqui, como está dizendo, ele é o nosso exemplo, né? Aqui mais um exemplo, uma palavra de Jesus, eu vou citar aqui no capítulo 18, né? O versículo 37, só a parte B, né? Em que aqui é uma declaração que o Senhor Jesus fez quando estava ali perante a Pilatos, né? Então Jesus disse assim, olha para ele, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então Jesus está dizendo, olha, eu vim aqui a este mundo, né, para
dar testemunho da verdade, né? E Jesus diz aqui, todos aqueles que são da verdade, ouve a minha voz, ou seja, dá ouvido à minha palavra, né? E nós seguimos a Jesus, né? Assim como ele foi, somos nós agora, né? Levando a mesma palavra, né? Então, isso é importante, né? Palavras da vida eterna, né? Palavras de salvação, né? Palavras de vida eterna só Jesus tem, né? Tem uma citação lá, né? Que quando Jesus disse, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? E naquele momento, muitos deixaram de seguir a Jesus, né? E aí Jesus perguntou, inclusive, para os seus discípulos, né? Vocês também não querem ir junto, né? Foi quando Pedro respondeu, para quem iremos nós, né? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Então, Jesus só ele, somente ele tem as palavras da vida eterna, né? Palavras que nos levam à presença do Pai, né? Então, nós fomos escolhidos, né? E nós já fomos separados deste mundo, né? Justamente para executarmos as obras, né? Que ele tem preparado para nós, né? Atender aquilo pela qual nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, né? Então aqui Jesus diz no 15:19, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, nós já somos separados, né? Para esse trabalho, né? Então, é importante isto, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o trabalho secular que deixamos de fazer a vontade do Pai, né? Que é levar a sua palavra, né? A gente tem que sempre se lembrar, né? E seguir a Jesus, né? Então, assim como o Pai sustentou a Jesus, né? Ele também nos sustentará, né? E Jesus só fazia a vontade do Pai, né? Assim também os discípulos, né? Quando os discípulos foram chamados, né? Eles eram pescadores, né? Só sabiam pescar, né? Mas quando o Senhor Jesus chamou a eles, eles deixaram tudo, né? Para seguir a Jesus, né? Para estar, então, executando a obra, né? Juntamente com o Senhor, né? Porque a gente sabe, a obra é dele, é ele que vai à nossa frente, né? Nós não temos que nos preocupar, né? Nós temos que nos apoiar na sua palavra, né? O que diz a palavra é que nós temos que seguir, né? Por quê? Porque nós somos sustentados pela sua palavra, né? E nós sabemos que Deus, ele honra a sua palavra, né? E quando a gente faz as coisas crendo na sua palavra, né? Certamente que o Senhor, ele cuidará de nós, né? Não só de nós, né? Mas de toda a nossa família, sabe? Assim como cuidou dos discípulos, né? Então é importante isso, né? Aqui no 17:14, né, no capítulo 17, aqui já é a oração de Jesus, quando Jesus, ele intercedia, né? Orava ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? Então, aqui é um trecho então, desta oração que Jesus fez, né? Ele diz assim, olha,
dei-lhes a tua palavra. Deu a palavra a quem? Aos discípulos, né? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Jesus está falando, olha, vocês não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo, né? Nós éramos do mundo, fomos separados do mundo, né? Agora nós não falamos das coisas de baixo, né? Das coisas terrenas, né? Nós não estamos mais ligados às coisas terrenas, nós agora estamos ligados às coisas celestiais, né? Por quê? Porque o objetivo de Deus para nossas vidas, né? É a vida eterna, né? Quando a gente lê no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna é o grande objetivo de Deus, né? Então, é isso que nós levamos ao mundo, né? Para que eles tenham a vida eterna, né? Por quê? Porque esta vida aqui nós sabemos, ela mais dia, menos dia, vai passar, né? O importante é a vida eterna, uma vida na presença do Pai, né? Porque lá, como diz a palavra, ela é eterna, né? Então, e essa daqui é passageira, né? Então é importante a gente se ater a isto, né? Porque custou a vida de seu filho, né? Deus enviou seu filho justamente para nos dar a vida eterna. E nós temos que, então, priorizar, né? Priorizar isto, né? Até reconhecendo que todo o sacrifício que já foi feito, né? Então é importante isso, né? A gente caminhar na mesma direção, né, que o Senhor preparou para nós, né? Porque somente Ele sabe o que é bom para nós, né? Se Ele reservou para nós, né? Preparou para nós a vida eterna, porque este é o melhor caminho, né? As coisas desta vida, nós sabemos, né? Ela é passageira, né? No 17:15, versículo seguinte, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, a todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus, né? Todos aqueles que fazem a sua vontade, né? Jesus já fez uma oração por nós, né? E Jesus diz assim, orando ao Pai, não peço que os tire do mundo, né? Os discípulos, mas que os livre do mal, né? Então, sobre nós já há uma oração de Jesus, né? Para que nós sejamos livres do mal, né? Então, nós não devemos temer o mal, né? O que vai acontecer? Não, nós estamos sob a proteção dele, né? Para fazer a vontade dele, né? E nós temos que, então, descansar nele, porque ele vai à nossa frente, né? Assim como era com relação aos discípulos, né? Jesus ia à frente e os discípulos atrás, né? E nós vamos seguindo a Jesus, né? A sua caminhada, os seus passos, né? Fazendo aquilo que Jesus fez, né? A mesma coisa. E aqui, Jesus diz assim, no capítulo 17, versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou, né? Então, mais uma vez, o Senhor reforça, olha, que nós não somos do mundo, assim como Ele também não é do mundo, né? Por quê? Porque esse mundo aqui não é nosso, né? A nossa casa, ela é permanente, ela é eterna, né? Na presença do Pai, né? Não é este mundo. E aqui no 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então,
Aqui uma oração de Jesus para que nós sejamos santificados, né? Na verdade, né? Separados, né? Para a verdade, né? Que nós possamos viver pela verdade, né? Então essa é a vontade do Pai, né? Que assim como Jesus trouxe a palavra do Pai, né? Por quê? Porque a palavra do Pai é a verdade e o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra a nós, né? Então é importante a gente estar na mesma palavra, né? Quando nós estamos nas palavras de Jesus, estamos na palavra do Pai, né? Sabendo que o Pai deu a Jesus, né? A sua palavra, né? E aqui no capítulo 17, versículo 18, Jesus repete isso daqui, né? Ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Aqui está repetindo as mesmas palavras que Jesus já havia dito quando os discípulos receberam o Espírito Santo, né? Quando Jesus, depois de crucificado, né? Ressuscitou, subiu ao Pai, depois ele veio de encontro aos seus discípulos, né? E lá no capítulo 20, né? Foi a primeira coisa que Jesus falou aos seus discípulos, né? Disse assim: paz seja convosco, né? Olha, disse-lhe Jesus outra vez, no capítulo 20, versículo 21. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, nós somos enviados do Senhor, né? O trabalho secular, né? Voltando um pouquinho da história, né? Eu vou falar um pouquinho de Adão e Eva, né? Adão e Eva, antes do pecado, eles não precisavam trabalhar. Deus é que sustentava ele, né? Eles viviam no paraíso, né? E eles tinham a comunicação direta com Deus, né? Mas o que foi que separou o homem de Deus, né? Foi justamente o pecado, né? O pecado da desobediência, né? E esse pecado contaminou toda a humanidade, né? Então toda a humanidade ficou contaminada pelo pecado. Por isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Para nos libertar, porque nós, de nós mesmos, não poderíamos ser libertos, né? Nós já estávamos condenados à morte, né? Então, que Jesus veio e pagou o preço que nós não poderíamos pagar, né? Ele pagou pelo nosso pecado, né? E no sacrifício de Jesus é que passamos a ser justificados, ou seja, aquele pecado que pesava sobre nós foi retirado, né? Então nós voltamos agora à presença do Pai, sabe? Na mesma situação anterior a eles, antes do pecado, né? Então, hoje, nós não estamos mais debaixo do pecado, nós já estamos livres do pecado, né? Isso quer dizer o seguinte, que nós, assim como Adão e Eva, eles eram sustentados por Deus, né? Quando estavam lá no paraíso, né? Antes de pecarem, assim somos nós voltamos àquela condição inicial. Por quê? Porque os nossos pecados foram apagados, né? E agora nós somos sustentados por Deus, né? Então, é importante isto, né? Basta a gente crer, né? Que nossos pecados foram apagados e que hoje nós somos, Ele que nos sustenta, né? Quando a gente olha assim a natureza, né? A gente vê
como os pássaros, né? São sustentados por Deus, né? Os animais, né? Mesmo a criação, né, do universo, né? A gente vê os planetas, né? Vê os satélites, né? Nós vemos aí a Terra, a Lua, os outros planetas, todas elas em movimento, né? Como se fosse um grande relógio, né? Quer dizer, Deus não só criou, mas tudo hoje é sustentado pela sua palavra, né? Então, aquele que nos criou, aquele que criou todas as coisas, né? Ele tem condições, óbvio, de nos sustentar, né? Nós não precisamos temer, nós precisamos confiar, né? Que aquele que criou todas as coisas nos sustentará, assim como sustenta todas as coisas, né? Como sustenta o universo, como sustenta a natureza, né? E nós fomos chamados para isto, né? Para dar testemunho da verdade, que é a sua palavra, né? Porque a gente vê o mundo, né, em que se encontra, né? Essa situação de pandemia, situações de guerra, situações de fome, né? E muitos descem às covas sem salvação, né? Mas nós somos a luz do mundo, nós somos os escolhidos, né? Para ser luz neste mundo, né? A nossa luz, ela não pode ficar apagada, nós não podemos colocar, esconder esta luz, né? A nossa luz, ela tem que brilhar, porque não é a nossa luz, é a luz dele em nós, né? Que tem que brilhar, né? Para que a gente possa mostrar o caminho da salvação, né? Isso é importante, né? Porque esse é o grande objetivo de Deus, né? Quando a gente vê lá no capítulo 12, eu vou ver aqui só o capítulo 12, né? 49 e 50, né? Capítulo 12. Jesus dizendo, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. As mesmas palavras do Pai, né? E Jesus trouxe as mesmas palavras, né? A nós, né? E que nós fazemos? Levamos essas mesmas palavras ao mundo. Por quê? Porque a palavra de Jesus é vida, né? Jesus diz lá no capítulo 6, 63, né? O Espírito é o que vivifica, né? Capítulo 6, versículo 63, né? Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? A palavra de Jesus, ela é espírito, né? E esse espírito é que nos traz vida, né? E a vida está nele, ele é a vida, né? Quando Jesus diz lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então é importante isto, né? Que a gente mostre ao mundo o verdadeiro caminho, né? Que nos leva ao Pai. Porque o inimigo, o diabo, ele mostra vários caminhos, né? Esse mundo aqui, olha, tem... e as pessoas se perdem nas coisas deste mundo. Por quê? Porque não conhecem o caminho, né? O caminho não está nas coisas terrenas, né? Esse caminho, ele é celestial, é um caminho espiritual, não é um caminho carnal, né? É por isso que Jesus diz que a carne para nada aproveita. Não tem proveito nenhum a carne, né?
tudo quanto nós fizermos na carne não tem valor nenhum, né? O que tem valor é aquilo que é feito pelo Espírito, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Para adorar em espírito é necessário isto, ter o Espírito, né? Quando nós temos o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, né? Aí sim, nós o adoramos em espírito, né? Então é importante, é isso, né? Ter o Espírito, né? E nós sabemos que o Espírito, ele vem pela palavra de Jesus, né? Lá no capítulo 14, 23, Jesus diz assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra, né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Assim como os discípulos, eles, depois que Jesus foi glorificado, né? E que Jesus veio de encontro a eles, né? Quando Jesus, depois de crucificado, ressuscitou, né? Subiu ao Pai e aí voltou para os discípulos, né? Jesus foi glorificado, né? Junto ao Pai, né? O Pai o glorificou. E aí, quando ele retornou, que eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Porque ali inicia-se uma nova fase, né? Porque Jesus, ele veio justamente isso. O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo, né? Por que é tão importante? Porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos guia. É Ele que nos faz lembrar de toda a palavra que Jesus disse, né? Com Ele, nós não estamos sozinhos. Nós sempre teremos uma direção dada por Ele, né? Quando a gente tem alguma dúvida, não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir, perguntamos a Ele, perguntamos ao Pai. E o Pai, através do seu Espírito, vai falar conosco, né? O que devemos fazer, né? De forma que nós somos aquele que tem o Espírito, ele é como o vento, né? É o que Jesus disse a Nicodemos, né? No capítulo 3, versículo 8. Olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Ele é dirigido pelo Espírito. É isso que é importante, né? E as coisas que nós fazemos pelo Espírito são as coisas que agradam a Deus, né? É a vontade do Pai se manifestando em nós, né? E nós passamos então a fazer aquilo que agrada ao Pai, né? Assim como Jesus disse: olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, né? E nós nunca devemos nos esquecer que assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus também nos enviou, né? Então é importante isso, que a gente não se esqueça, né? Hoje nós estamos livres, né? Somos libertos, né? Antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres, né? Livres do pecado, por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós, né? Então, para viver essa liberdade, né? O filho ele é livre, né? Livre para fazer a vontade do Pai. O filho, ele não é servo, né? A gente não tem mais que se colocar debaixo de servidão, né? Por quê? Porque ele nos fez livre, né? Agora, é necessário crer, né? É necessário crer, né? A gente sabe, cada um tem o seu limite, né? Mas é importante que a gente faça e confie no Senhor, né? Que podemos confiar totalmente, né? Não de forma limitada, né? Mas confiar de corpo e alma, né?
de corpo e alma, porque quando a gente olha com os olhos carnais, a gente diz, eu só vou até aqui, né? Aquele jovem rico, né? Ele queria a vida eterna, né? Ele teve um encontro com Jesus, né? Ele queria saber, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, você faz o seguinte, vende tudo que você tem, né? Dá aos pobres, depois você vem e me segue, né? Mas aquele jovem rico não fez isso não, né? Preferiu ficar com a riqueza, né? Ele não confiou, né? Não confiou. Então é importante isso, né? Contrário dos discípulos que deixaram tudo, né? Para fazer a obra de Deus, deixaram tudo confiando no Senhor, né? Pedro deixou ali a sua profissão, né? A única coisa que ele sabia fazer, né? Os discípulos eram todos assim, porque antigamente a profissão era passada de pai para filho, né? Eles não sabiam fazer outra coisa, né? No entanto, foi necessário, né? E ninguém morreu de fome, sabe? Então, Deus sustentou todos eles, né? Então a gente tem que, confiar no Senhor, e Ele é que vai nos direcionando, mas a disposição de fazer a vontade dEle tem que estar no nosso coração. Pai, eu quero fazer a sua vontade, né? Que caia por terra todo impedimento, todas as barreiras, Pai. É assim que nós... e Deus vai dando a direção, né? Ele é que vai nos sustentando, né? Quando nós estamos realmente na dependência dele, né? Aí é que nós o conhecemos, né? Por quê? Porque a palavra diz assim, olha, sem mim nada podereis fazer, né? Nada, né? Em tudo nós dependemos dele, né? Então, é confiar. Amém, irmão? Então, há uma promessa de vida, né? Vida com abundância, né? Jesus disse lá, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Não é uma vida miserável, não é uma vida de fome, não é uma vida de servidão, é vida com abundância, né? Abundância de Deus, né? Nós não sabemos, não temos nem noção do que é abundante para Deus, né? Então ele diz assim, olha, vocês tenham vida, vida com abundância, né? Então é isso daí, irmãos. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? E que Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta, né? Só vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, né? Por mais esta palavra. Que o Senhor continue conosco, continue nos direcionando, né? Nos sustentando, né? Porque o que está no nosso coração é justamente isso, né? De fazer a vontade do Pai, né? Nós sabemos o quanto isso é importante, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento pela qual está passando o mundo, né? A humanidade, né? A gente não precisa ir longe, né? Ao nosso redor a gente vê quantos precisam de Jesus, né? Quantos precisam do amor de Deus, quantos precisam de salvação. Amém? Oremos ao Senhor então. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeste, Pai, de estarmos aprendendo contigo, Pai, meditando, meu Deus, na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade, Pai, e que essa verdade, Pai, esteja em nossos corações, Pai. Prepara, meu Deus, nossos corações para receber a tua palavra, para viver, meu Deus, a tua palavra, Pai.
para que assim, Pai Santo, nós possamos fazer o teu querer, fazer, meu Deus, a tua vontade, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. É dentro da tua vontade, Pai, que nós temos paz, que nós temos alegria, Pai. Pai Santo, Pai querido, alcança-nos, Pai. E abençoa, meu Deus, a cada um, Pai. Para que nós estejamos sempre diante de Ti, na Tua presença, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima, se Deus quiser.